aqui, né, nessa noite abençoada, Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais, né, da nossa igreja. Não só o pai, né, vamos falar um pouco sobre isso, naturais, mas pais espirituais. Nós somos uma igreja que cremos no poder da paternidade. E essa é uma data especial, né, que a Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe, né, para que se prolongue os dias e vá bem. As coisas que a gente aprende, quando a gente aprende a honrar nossos pais, vão vir duas promessas sobre nossa vida. Vá bem quer dizer prosperidade. Quando a gente honra as pessoas que Deus envia na nossa vida, nós vamos ser prósperos. E para que nós vivamos muitos dias. Então é uma promessa de Deus como uma recompensa. Que nós possamos viver isso a cada dia em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 ao 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 14. Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim: Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoeço-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoeço, portanto, que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte que ensina a cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ir convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conheceis não em palavras dos que andam inchados, mas em poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco em vara ou com amor e espírito de mansidão. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, derrama bênção, poder, graça. Que o Senhor possa falar conosco, através dessa palavra. Nos derrama uma direção, uma palavra abençoada do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? E quando a gente fala de paternidade bem sucedida, né? Paternidade abençoada, é uma das maiores virtudes que Deus dá às pessoas, né? Porque às vezes a gente olha para a vida e tem tantas coisas. Essa semana eu estava levando minha mãe para fazer quimioterapia. E eu levo ela no convênio, é tudo lá na Vergueiro, Paulista. E um senhor de idade, muito bem vestido, e ele tinha esquecido o celular. Ele pediu o celular para eu poder ligar para a esposa, porque ele tinha ficado o dia todo no hospital. E a gente conversando, ele falou assim, e aí eu conversando com ela, ele falou: que sorte tem a sua mãe de ter um filho que cuida dela, porque os meus filhos não cuidam de mim. E um senhor bem de idade estava lá no hospital sozinho um dia todo e não tinha ninguém para cuidar dele. Talvez ele passou a vida toda ganhando dinheiro, ganhando recursos, dava para perceber pela fala, né? A gente percebe quando a pessoa tem uma vida melhor. Talvez ele tinha tudo, mas não tinha o mais importante, né? Que era no momento da velhice a presença de alguém para cuidar dele. E às vezes eu estou lá com a minha mãe, eu vou toda semana, eu vejo pessoas idosas sem ninguém. Então a gente tem que ver que uma das coisas que alguém pode ser mais bem sucedido na vida é poder constituir uma família, poder ter filhos segundo o coração do Pai. É interessante que a última palavra de Deus no Antigo Testamento, em Malaquias, diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não fira a terra de maldição. Então a gente aprende que quando o coração do pai não está voltado para o filho, quando o coração do filho não está voltado para o pai, vai ter maldição na nossa família.
E hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo, né? Os atributos de um bom pai. Aquilo que o apóstolo Paulo ensina sobre paternidade. Hoje eu vou falar mais no natural, mas depois, outro dia até eu vou falar sobre espiritual. Mas quando eu falo natural, isso também é papai espiritual. A primeira coisa que eu aprendo com o Paulo é: o pai é alguém que gera filhos. Olha o que ele disse, versículo 15: porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não tereis contudo muito pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Olha que interessante Paulo está falando, que ele gerou em Cristo. Ele está falando assim: você pode ter muitos mestres, mas você vai ter poucos pais. Então ele está falando assim que, independente de alguém ser pai biológico, mas o verdadeiro pai é aquele que gera o filho, aquele que cuida, aquele que abençoa, aquele que faz ter vida. Trazer para dois aspectos. Primeiro eu vou trazer para o aspecto natural. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que talvez não tiveram a oportunidade de ter o seu pai biológico. Foi criado pelo padrasto. Eu sei que tem pessoas aqui que de repente não tiveram a paternidade, o pai, mas a mãe acabou suprindo a vida, o avô, não sei. Mas eu quero te dizer que, independente de ter sido seu pai biológico ou não, existe uma pessoa na tua vida que exerceu paternidade. E você tem que honrar, tem que respeitar e tem que agradecer a Deus pela vida dela. Porque muitas pessoas pensam assim: ah, é muito amor, né? Eu cuidei do filho de fulano, o meu pai. Mas às vezes você tem um padrasto que te amou até mais do que teu pai. Porque às vezes o seu pai foi obrigado a te ter, mas às vezes o padrasto escolheu te amar. Então na vida a gente tem que aprender uma coisa, que a gente tem que honrar, independente de ser uma figura pai biológica ou pai nas circunstâncias, a gente tem que honrar. Outra coisa que eu aprendo com o Paulo é que Paulo fala: você pode ter muitos mestres, mas vai ter só um pai. E eu quero falar para a igreja que eu tenho muito medo hoje, porque a igreja tem perdido a essência. O evangelho tem perdido a essência. Olha o que Paulo fala. Repita comigo: mestres, a gente pode ter um monte. Pai espiritual, só um. E quem é o pai espiritual? Paulo fala: eu gerei vocês em Cristo. Foi a pessoa que ajudou na nossa conversão. Foi a pessoa que levou o Evangelho a nós. Foi a pessoa que nos ensinou de Cristo quando nós não sabíamos nada. Irmão, muitas vezes nós somos muito ingratos. Porque a pessoa nos gera em Cristo, ela nos ama, nos cuida, nos ajuda. E aí nós começamos a estar firmes na igreja. E na primeira falha da pessoa, nós queremos romper o relacionamento. O que Paulo ensina aqui, que eu quero dizer que seu pai espiritual ele não é perfeito, nem seu pai natural. Mas quando você tem um problema com o seu pai natural, o que você faz? Quem já ficou com raiva do pai aqui? Quem já ficou com raiva da mãe? Quem já ficou com raiva do irmão? E aí quando você fica com raiva do seu pai, você pega a sua mala e vai embora para outra casa? Você faz o quê? Resolve o problema. E muitas vezes na igreja não. No primeiro problema, a gente já quer sair para a igreja e para outra. A gente vai poder ter um monte de mestre, mas a gente nunca vai ter pai. Porque pai é aquele que te gerou. Mesmo tendo falhas, mesmo tendo limitações, mesmo pisando na bola de vez em quando, você tem que saber que aquele que te gera é teu pai. E você tem que aprender a honrá-lo. A segunda coisa que eu aprendo com o Paulo, ele fala assim, que pai é alguém que não humilha filhos. Ele fala assim: não escreva essas coisas para vos envergonhar. No segundo papel de Paulo, ele fala que um bom pai, na verdade, ele sabe que o papel dele é cuidar do filho, não humilhar. No natural, nós devemos aprender como pai a cuidar dos nossos filhos, sem humilhar. Hoje a gente vive numa geração de pais que tem perdido
papel de cuidar do filho. E às vezes o pai está lá no Facebook, no WhatsApp, e o filho passa na frente, o que ele faz? Seu jumento, sai da minha frente. Muitas vezes a gente ama mais a televisão do que os nossos filhos. Uma coisa é o quarto do meu filho estar bagunçado, e eu chegar lá e falar: filho, esse quarto está bagunçado, por favor, arruma. Outra coisa é ver o quarto bagunçado, entrar no quarto: seu bagunceiro, seu desgraçado, seu filho do capeta, arruma essa porcaria, seu jumento. No primeiro caso eu estou ensinando, no segundo caso eu estou humilhando. Filho, não se bate, só se for um caso extremo, na frente das pessoas. Tem que bater no filho? Tem. Aonde? No quarto. Porque ninguém gosta de ser humilhado em público. Né? Tem pai que mete a mão na cara do filho na frente de todo mundo. Você não está ensinando, você está humilhando. Paulo está falando que ele está dando uma correção, você vai entender o contexto, mas ele fala que o objetivo daquela correção não é humilhar, e sim ensinar. Nós devemos aprender que nós, como pais, temos o dever de ensinar, não humilhar nossos filhos. Tem mãe que às vezes está com raiva do pai, porque brigou com o pai, e é um moleque que apronta alguma coisa, a raiva que ela está do marido, ela desconta na criança. O que ela queria fazer com o marido, ela faz com o filho. Às vezes o filho, o pai, o marido com a esposa, o que ele quer fazer com a esposa, ele faz com o filho. Então o Paulo está falando: eu não faço isso para humilhar. Um bom pai tem que saber, o papel dele é edificar o filho, não humilhar. Porque a impressão do filho sobre ele próprio vai ser a imagem dele. Nós somos um país, é interessante isso em Olimpíadas. Não sei quem acompanha, eu gosto de assistir alguns esportes. Mas você percebeu que o brasileiro em toda a Olimpíada, ele vai bem, mas chega na hora do vamos ver, o que acontece? Ele amarela, ele perde. Por quê? Porque o brasileiro tem uma estima baixa. Ele sempre tem a síndrome de coitado, até nas entrevistas: porque você não sabe o que eu sofri? Né? Mas você pega o corredor da Etiópia, da Jamaica, sabe como o corredor do Quênia e da Etiópia aprende a correr? Sabe por que eles são bons de maratona? Alguém já ouviu falar disso? Por que eles são bons de maratona? Porque eles correm de leão, de rinoceronte. Então o molequinho, o rinoceronte é atrás, ó. Sim, eles aprendem a correr fugindo do perigo para sobreviver. E vão e ganham. A estima. Mas já viu o americano em prova? O americano é o contrário, eles têm uma estima altíssima. Eles podem ir até mal, mas quando chega no vamos ver, eles vão e ganham. Porque eles têm uma identidade, uma estima alta. Por que eu estou falando isso? Porque quem coloca a estima nos filhos são os pais. Quantas vezes minhas filhas ficam: pai, eu estou bonita, pai, eu estou linda, pai, eu sou bonita, pai, eu sou inteligente. E eu fico: filha, você é linda, você é inteligente, você é uma bênção, você vai prosperar, você vai ter um bom emprego, você vai ser isso. Mas tem pai que fica falando para o filho o quê? Você é burro, você é feio, você não presta para nada, você é uma desgraça. Né? Antigamente, os nordestinos tinham um nome que os pais já davam: Maria das Dores. Sabe por que era Maria das Dores? Porque quando foi teu parto, sofreu muito. E falava: filha, desde o parto você já me fez sofrer, você só me causa desgraça. Olha a imagem que essa moça vai ter dela mesma: eu vim para o mundo para causar dor. Eu vim para o mundo para fazer as pessoas sofrerem. Eu já conheci muitas pessoas que eram horríveis e se sentiam bonitas. Né? O Fabrício aqui, ó. Ele acha que é bonito, ó. Porque a mãe dele fez um bom trabalho.
Isso é lindo, isso é bonito, ele acreditou. Né? Eu já conheci pessoas lindas que se acham feias. Por quê? Porque as pessoas, os pais falavam. Então a gente tem que tomar cuidado como pai. Segundo o papel do pai, é levantar os filhos, não humilhar. Terceira coisa que eu aprendo com Paulo. Pai é alguém que tem coragem para confrontar os filhos. Versículo 14, da parte B, ele fala assim: mas admoeço-vos como filhos amados. Admoestar, exortar, dar bronca, é um padrão de Deus. A Bíblia fala de Eli, que tinha filhos e não confrontavam. E esses filhos acabaram se perdendo. Fala de Davi, que não confrontava os filhos, também era. O terceiro papel de um pai é confrontar, é ensinar, é dar bronca, é pegar no pé. Fala para a pessoa ao seu lado: querido, você é pai para ser chato, para pegar no pé. Né? Uma das coisas que a gente tem que aprender é isso, porque eu sempre falo uma coisa assim, isso eu vivi. Eu só aprendi o quanto meus pais me amavam no dia que eu me tornei pai. Porque muitas coisas que eu achava que meus pais eram chatos, eu vejo que eu sou chato hoje. Então, na verdade, um bom pai é o que pega no pé. A Bíblia fala que ele morreu em maldição porque não corrigiu seus filhos. Nós devemos saber que, como cristão, eu até dei uma aula sobre educação de filhos quarta sobre isso, nós não devemos andar sobre o curso do mundo, nós devemos andar segundo os padrões de Deus. E o papel do pai é ensinar os padrões de Deus, quer queira o filho goste ou não goste, e na maioria das vezes o filho não vai gostar, porque a Bíblia fala que a estupidez está no coração da criança. Alguém tem um filho aqui que fala: pai, eu adoro comer jiló, adoro abóbora, adoro salada, adoro frango refogado? Você tem que obrigar. Agora faz um pudim de leite, moça, faz uma torta de morango, faz. Ele quer. Só que o doce, em exagero, faz mal. Ele precisa de coisas saudáveis. Muitas vezes você, como pai, quer dizer, você vai ter que ser o chato, o ruim. Vai ter que enfrentar bico. Mas eu vivo numa geração permissiva hoje, que os pais ficam... Só dar alguns exemplos. Tem pai que tem filho de 10, 12 anos, que tem computador num quarto sozinho. O que você acha que seu filho adolescente de 12 anos está no quarto vendo no YouTube? As pregações do Valdir. O que você tem que fazer como pai? Filho, você não vai ter. Você não tem maturidade. Você vai poder usar o computador, vai na sala e eu vigiando. A sua filhinha de 14, 13 anos: pai, eu quero namorar. Você vai falar o quê? Não. Porque uma moça de 14 anos, 13, não tem maturidade para namorar. Porque se 14 anos namora, com 15, 16 ela vai engravidar. E vai jogar a juventude dela fora. Ah, mas as minhas amigas namoram. As suas amigas têm outro pai, o seu pai sou eu. E quem manda na sua vida sou eu. Pai, eu quero ficar. Fica, filha, fica orando, fica esperando. Quando você tiver com 20 anos, eu permito. Né? Pai, Paulo falou: eu te admoesto, eu te ensino. Tem muitas vezes seu filho vai querer ir para uma festa, você não vai deixar. Muitas vezes vai querer ir para um lugar, você não vai deixar. Ah, mas eu vou ser o chato, vai. Mas no futuro você vai ver que deu resultado. Mas a gente vive numa geração cada vez mais liberais, e a gente vê que acontece. Voltando um pouco para líder. Líder, não seja bonzinho. O papel de um líder é o papel de um pai.
Muitas vezes você tem que chamar seu liderado, alguém da sua célula, e dar uma bronca, e pegar no pé, e falar que não está correto. A Bíblia fala que Deus repreende aquele que Ele ama. E quando você ama, você repreende. Quarto, o pai é alguém que dá exemplo. Admoesto, portanto, a que sejais meus imitadores. Estava até compartilhando, o Valdir contou, foi Valdir, eu vou usar até essa passagem. Paulo fala para eles, me imitem. Olhem para mim. Pega o seu celular, você tem coragem de falar isso para o seu filho? Antigamente, as pessoas gostavam de uma frase popular, né? Faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Paulo fala ao contrário. Faça aquilo que eu faço. Os seus filhos vão olhar o seu exemplo. Eles podem ouvir o que você fala, mas as suas atitudes gritam. Até hoje, né, o pessoal do infantil pôs aqui, né? Pai, você é um espelho. Isso é uma verdade. O imitai, no grego original, vem de mimikai, que vem de mímica. E o que é mímica, né? Quando alguém imita o outro perfeitamente. Paulo fala assim, olhem nos mínimos detalhes aquilo que eu sou, para vocês serem iguais. Pai, você tem que saber que teu filho está observando tudo aquilo que você faz. Eles olham, eles percebem. Eu falei no curso de casais, eu vou falar o mesmo exemplo aqui. Quem não teve filho pequeno, e você está com o seu filho, e ele está lá fazendo alguma coisa, distraído, você assistindo TV, brincando, e você está conversando com a sua esposa ou com o seu marido, e parece que ele não está prestando atenção em nada. E aí do nada ele vem e entra no assunto que você estava conversando e você nem sabia que ele estava prestando atenção em você. Por quê? Porque o filho olha você. E aí ele vai ter duas coisas. Ou ele vai olhar você e não vai querer ser você, ou ele vai querer ser você. É interessante isso. Quando uma moça tem um bom pai, uma mulher, eu estou falando de mulher, tem um bom pai. Sabe o que ela fala? Ela não tem desespero para casar. Porque ela fala assim, quando eu casar, eu quero alguém como o meu pai. Alguém trabalhador, honesto, temente a Deus. Porque ela olha para o pai, ela quer o marido igual ao pai. Quando a mulher não tem um pai que presta, ela é doida para casar, porque ela não vê a hora de arranjar algum doido que seja diferente do pai dela. O primeiro que aparece é na casa. O filho que tem um pai, ele quer ser igual ao pai, ele quer imitar o pai, ele quer parecer com o pai, ele quer até se vestir igual ao pai. O filho se observa em tudo, queridos. Tem pai que não fala, mas a Bíblia fala, ensina o filho no caminho que deve andar. Pais, quantos pais aqui oram com o filho todo dia à noite? Pergunta para a Raquel, a Duda e a Manu. Põe a Duda para orar, ela dá show. Às vezes eu choro vendo a Duda orar. Mas com quem ela aprende a orar? Me vendo orar. Se pergunta para ela dos personagens bíblicos, ela conhece todas as histórias. Por quê? Porque eu vou com ela e ensino os personagens bíblicos. Eu estou dando um exemplo. Eu lembro que a Manu foi uma das coisas que me emocionou, foi ano passado, a formaturinha dela, da escolinha infantil. E na formaturinha fizeram igual a formatura adulta, foi num buffet, foi lindo. Mas a coisa que me emocionou foi que cada criança tinha que falar o que queria ser quando crescer e o que mais gostava. E aí, imagina, crianças de 5, 6 anos, todas falando o quê? Ah, eu quero ser modelo, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser piloto de avião. E quando entrou a Manuzinha, o diretor da escola falou, Emanuela, ela quer ser pastora.
Né? Estava eu e a Raquel. Saiu lágrimas. Porque ela quer ser pastora, porque ela vê o pai dela. E tem visto o exemplo e quer ser igual. Quando Paulo fala que imitar, querido, nós temos que saber que as nossas atitudes falam alto. Agostinho, há 2000 anos atrás, um dos patriarcas da igreja, ele falava assim: as suas atitudes falam tão fortes que eu não consigo ouvir o que você fala. Olha que coisa linda, né? Suas atitudes falam tão fortes que eu não consigo ouvir o que você fala. Pega uma criança agressiva. Sabe por que ela é agressiva? Porque o pai dá um couro nela direto. Exemplo, queridos. Imagina que a criança está olhando aqui, e ela está lá em casa, aí está ouvindo a esposa gritar para o pai: você é um banana, você é um frouxo, você não vale nada, bem que eu devia ter ouvido a minha mãe não ter casado com você. Olha o exemplo. Aí o filho está olhando, a mãe fala: filho, você tem que respeitar teu pai. O que ela vai ouvir? A sua atitude. Ele vê você como pai maltratando, xingando a sua mulher. E depois ele vai falar que tem que respeitar os outros. Querido, qual é o exemplo que nós temos dado? Paulo fala: me imite. Seja meu imitador, olhem para mim. Esse é um papel do pai. Voltando para líder, você tem que ser o exemplo. Nós temos feito aqui, eu, Valdir, eu não estou cobrando, mas estou deixando, toda sexta-feira nós estamos orando aqui. Eu tenho visto pouco o líder, aí o líder chega a dançar: vocês têm que orar, ninguém ora aqui. Você tem orado? Vocês têm que evangelizar. Você tem evangelizado? Vocês têm que ler a Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Querido, você tem que ser o exemplo. Ah, mas ninguém está fazendo. Eu vou fazer. Eu vou fazer a minha parte. Eu estou na frente. Se ninguém for, eu vou. Me imitem. Me sigam. Quinto, pai é alguém que disciplina os filhos. Paulo diz, versículo 21, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor? Paulo fala: se vocês quiserem, querido, obedecer, eu vou em amor. Mas se você quiser desobedecer, eu vou com vara. A psicologia moderna fala que a gente não deve bater nos filhos. Mas a Bíblia fala que a estupidez está ligada ao coração da criança e a vara retira. Eu não estou falando que a gente tem que espancar os filhos. Eu não estou falando que a gente tem que... Mas de vez em quando a gente tem que bater nos filhos. Eu sempre brinco que Deus fez uma área apropriada, o bumbum, né? Gordinho, molinho, macio. E de vez em quando a gente tem que dar uns tapinhas. E aí o Paulo fala: vocês querem que eu vou com vara? Eu vou. E quando que eu bato no filho? Eu até brinquei: ele correndo derrubou um copo, eu bato? Não. Mas se ele estiver correndo, eu falo: filho, se você correr, você vai derrubar esse copo. E ele te desobedecer, você bate. Se você dá uma ordem e ele desobedece, porque a vara ensina o padrão de Deus. Que quando eu sou obediente, eu tenho recompensa. Mas quando eu desobedeço, eu tenho punição. Paulo fala: vocês querem que eu vou com vara? Eu vou. É interessante isso, porque o pai tem que saber que tem hora que ele vai repreender o filho. E não pode ficar com o peso. Porque ele está repreendendo o filho porque ele ama. E porque ele quer o bem do filho. Eu falei até no curso de educação, não vai estar muito aqui que não é o tema, mas assim, duas coisas você tem que aprender com o filho. Primeiro, quando você prometer bater, fala para o senhor do seu lado, quando você prometer bater no seu filho, bata. Senão você perdeu toda a moral. Né? Que tem pai que promete e nunca faz. Então não prometa. Se você prometer, cumpra. E segundo, quando for bater, repita comigo: quando você for bater, tem que doer. Porque tem pai que fala: eu vou te dar um couro, tal, moleque. E aí quando vai bater, chega assim.
Ele sai chorando. O filho vai falar, só isso? Paulo fala, eu vou com vara, eu vou com... A disciplina tem que doer para ele sentir a consequência daquilo que ele faz. Sexto, mas o pai é alguém que sabe da carioca, ele fala, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Paulo fala assim, se vocês quiserem, eu vou, quando vocês se prender, eu vou com vara, mas quando vocês merecer, eu vou com mansidão, eu vou com amor. Tem pai que nunca elogia o filho. Pergunta para o pai do seu lado aí, faz quanto tempo você não elogia seu filho? Faz quanto tempo você não elogia sua esposa? Porque tem pais, vou trazer para o casamento e você vai entender com o filho. A mulher todo dia cozinha uma roupa maravilhosa, uma comida maravilhosa. É que a Raquel não cozinha muito, então não tenho costume com essas coisas. Né? E aí todo dia faz uma comida maravilhosa. O marido nunca elogia. Não fala, amor, que comida gostosa, que bênção. Ó, você tem mãos divinas, você é maravilhosa. Nunca. Aí num dia ela atrasada coloca muito sal. A primeira coisa que ele fala assim, essa porcaria está salgada, eu não vou comer. Ela fez durante 40 dias uma comida maravilhosa, você nunca elogiou. No dia que ela errou, você reclamou. E aí as pessoas fazem isso na vida toda e transportam isso para os filhos. Só chega no filho para dar bronca, só chega no filho para falar coisas erradas. E Paulo fala, não, eu vou com mansidão. Então algumas coisas que eu aprendo com o pai. Primeiro, os pais precisam ser pródigos nos elogios aos filhos. Pai, aprenda a elogiar seu filho. Começa a falar que ele é inteligente, que ele é uma benção. Uma vez veio um pai aqui, um tempo atrás, alguns anos atrás, reclamar de um filho. Veio ele e a mãe, falando um monte do menino. Eu conhecia ele. Porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque é aquela. Quando ele acabou de falar, é que eu estou assim. Eu falei, mas eu não tenho nenhum problema com ele. E eu falei para o pai, sabe o que Jesus fala? Que os olhos são a candeia do corpo. E se os nossos olhos forem maus, tudo será mal. Quanto tempo você não elogia seu filho? Seu filho é fiel. O menino vem para a igreja, não falta num culto, participa de tudo. Tudo que a igreja precisa, ele está junto. E vocês nunca vê isso. Se o seu filho estivesse lá nas drogas, roubando, aí estava bom para você? É fácil a gente. Porque se a gente for ver defeito, todo mundo tem um monte. Pergunta para você tem muito defeito, querido? Né? Todo mundo tem. Um monte. Sou o primeiro. Pergunta para a Raquel, ela vai dar uma lista aí enorme. Mas, se eu ficar olhando os defeitos, eu vou ver. Mas será que eu tenho aberto meus olhos para as qualidades das pessoas? Para as virtudes? Para os meus filhos? Será que eu chamo meu filho para elogiar ele, para falar como ele é amado, como ele é uma bênção, como eu sinto orgulho dele? Segundo, o pai precisa respeitar as diferenças dos filhos. Outra coisa importante. Pai, todo filho é totalmente diferente um do outro. Não existem filhos iguais. Tanto no físico, como na personalidade. Cada filho tem seu jeito. Um é mais inteligente, outro é mais devagar. Um é mais trabalhador, outro é mais lento. Um é mais decidido, outro é mais indeciso. Um é mais corajoso, outro é mais medroso. E o mal que tem pais que quer comparar um com o filho. Quem já viu o pai falando assim, esse meu filho é uma bênção, é trabalhador, é inteligente, está fazendo faculdade, aí passa outro, e esse é uma desgraça, não faz nada. Você acaba com o seu filho.
Né? Sempre tem um queridinho, eu falo assim, né, encontro, quando eu falo de cura, não vou falar muito profundo, mas assim, toda a família é complicado, porque a família sempre tem assim, o filho mais velho e o filho mais novo, são os dois privilegiados das famílias. Hoje as famílias têm encurtado, mas vamos pensar nas famílias até alguns anos atrás, que tinha 5, 6 filhos. Então, geralmente, todo filho mais velho se torna o mais responsável. Porque o filho mais velho cuida dos irmãos quando a mãe vai trabalhar, o filho mais velho cuida da casa, o filho mais velho é o dedo duro. Então, geralmente, quase toda a família, o filho mais velho se torna o segundo pai. E aí o pai adora o filho mais velho, é o queridinho do pai, porque ele é o mais responsável. E o filho mais novo é o mais miudinho, é o menor, é o queridinho da mamãe. Todo filho caçula, ele geralmente é o querido da mãe, porque ele é o mais indefeso, ele é o pequenininho, ele é o mais bonitinho, ele é que ninguém pode mexer. E o filho do meio é o coitado, que ninguém gosta dele. É interessante, filhos problemáticos geralmente são os filhos do meio, porque ele não tem seu espaço na família. O mais velho é o queridinho do pai, o mais novo é o queridinho da mãe. E ele? Ele vai brigar com o irmão mais velho, o pai bate nele e fala, respeita seu irmão mais velho. Aí vai bater no mais novo, a mãe bate nele, cuida do seu irmão, é pequeno. De todo lado é pancada. E aí tem pai que quer fazer isso, e cada filho é igual, é diferente, cada um tem seu jeito. Então, pai, você tem que saber que cada filho tem um jeito, tem uma aptidão. Né? Não compare seus filhos. Terceiro, os pais não podem gerar expectativas inatingíveis para os filhos. Né? Tem o pai que o filho vem todo feliz com a nota, com a caderneta da escola, pai, tirei 80. O pai, em vez de falar, parabéns, filho, que bênção. Ele vai olhar e vai falar, você não tirou 100, seu burro. Sabe? Sempre quer algo mais. O filho vem todo feliz, pai, aprendi a fazer algo. Você olha e fala, tá feio. Não tente, elogie o seu filho, incentive, potencialize os seus dons. Pais precisam ter tempo para os filhos. Presentes não substitui presença. Repita comigo. Presentes não substitui presença. É interessante isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque hoje a gente vive uma geração, hoje é fácil, né? Antigamente, tinha uma teoria, chamava leite envenenado. Isso é da psicologia. O que era o leite envenenado? Antigamente as mães eram muito donas de casa. O que era o leite envenenado? Toda vez que o filho chorava, o bebê, o que a mãe fazia? Tacava o peito na boca do moleque, para ele ficar quieto. Qualquer coisa, o bebê chorava, entupia o moleque. Talvez ele estava chorando que estava com a barriga cheia. Toma mais! Né? Tampava a boca com o seio. Então chamava leite envenenado, porque a criança não podia... toma! Tanto que os meninos mamavam até 4 anos, 5. Qualquer coisa era o cala a boca. Mudou, virou chupeta. Dava chupeta. Né? Já via o moleque cuspia e enfiava, até que a hora que punha a chupeta segurava e... Coitado, né? E agora, aí falaram que a chupeta faz mal, agora é celular. Vai chorar, dá o celular. E a criança fica o dia todo no celular. Só que não tem interação. Não substitua, pode dar um pouco de celular para o seu filho brincar? Dá. Mas nada substitui a tua presença. Senta na sala com ele, brinca com ele, desenha com ele, faça qualquer coisa com ele, ensina teu filho. Pai, você tem obrigação, tanto com menino como menina, você tem que ser presente. Tem pai que é uma bênção, o filho chora, ele olha para, ele está lá no sofá. Olha a situação, né? Eu sempre falo isso.
chegou do culto agora, né? Colocou, não, mulher tem pijama, né? Homem não, né? Põe aquele calção largo, tira a camisa que tá calor, com aquele pelão peitudo lá, né? Todo suado, aí deita no sofá, né? Vai pôr lá na Olimpíada agora. Aí fica lá com o dedo assim, ó, limpando a frieira do meio do dedão. É sempre essa, né? Aí ele passa lá, aí tira, vem no nariz, faz bolinha. Todo homem faz isso. Quem nunca fez bolinha de nariz aqui? Atira a primeira pedra. E tem uns que é mais porco ainda prova. Não sei por que prova. Mas prova, tem homem que quer ver o gosto. Aí tá lá, né, brincando, né, dedão no nariz, tal, com aquele calçãozão, com aquela barrigona sexy. Aí a esposa tá lá, coitada, a mulher chega do culto, o que ela faz? Tira salto, aí já põe a água lá para ferver o macarrão, aí tá se trocando, aí tá pegando a roupa para bater, para poder ir trabalhar no outro dia. Aí o cara tá lá, aí vem a criança perto dele, ele ainda grita: ô mulher, vem pegar teu filho aqui que eu quero assistir o jogo. Misericórdia. Querido, é papel teu. Cuidar do filho, ter tempo dele, pegar ele no colo. Quando ele estiver chorando, acalmar ele. Noite, que ele tiver filho pequeno, o filho está com colo, que é papel do marido também. Amor, vai deitar um pouquinho, porque eu vou ficar um pouquinho com ele aqui para você dormir. Mas tem um monte de pessoas que, né, ele quer que a mulher ajude ele no trabalho, a mulher trabalha para ajudar ele com o dinheiro. Mas ele não quer ajudar ela nas tarefas de casa. Nada substitui a tua presença, Pai. Né, o pai precisa manter um canal de aberto de comunicação com os filhos. Tem que conversar, perguntar como está a escola, perguntar como está o relacionamento, como está a vida, como foi o dia. Né? Paulo chamava seus filhos na fé de amado e falava: eu vou enviar vocês Timóteo, meu filho amado. Encerrando o 7º. Pai se esforça para estar perto dos filhos. Paulo fala assim: eu irei muito em breve ter convosco. Paulo fala assim: eu quero estar com vocês. Eu vou me esforçar. Hoje às vezes vejo os pais correndo por tudo, por dinheiro, por emprego, por hora extra. Mas a maior bênção que nós podemos ter é estar perto dos filhos. A gente fala aqui da Bíblia de Jó, encerrando. A Bíblia fala que Jó investia no relacionamento dos filhos. Ele orava diariamente pelos filhos. Ele exortava e dava exemplo aos filhos. Ele ensinava para os filhos que a coisa mais importante era glorificar a Deus. Queridos, que a gente não possa ser simplesmente um pai, porque teve filhos. Mas nós possamos ser pais, segundo os padrões de Deus. Vamos colocar de pé agora, para orarmos. Eu quero te desafiar, se você estiver com seu pai aí agora, com seu pai físico, vai orar com ele, agradece a ele pelo pai que ele é teu, pela bênção que ele é na tua vida. E se você não estiver com seu pai físico, pega alguém que está do seu lado, ore pela sua família, por alguém. Mas ore para o seu pai e fala: pai, eu quero agradecer pelo pai que eu sou, pela bênção que Deus me deu, o privilégio. Se você é esposa, ora para o seu marido e fala: marido, eu sou grata a Deus por ter você como marido, como chefe da família. Se você é pai, comece a elogiar seu filho e fala: filho, você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é uma dádiva dos céus. Eu quero te amar, filho, eu quero cuidar de você. Eu quero ser um pai segundo o padrão de Deus. Se você está sozinho aqui, pega alguém do seu lado e fala: vamos orar por nossas famílias, amados. Para que nós tenhamos famílias fortes, abençoadas. Famílias cheias do poder de Deus. Famílias cheias da presença do Espírito Santo. Pega alguém agora para orar, querido. Comece a orar pelas famílias, pelos pais, pelos filhos. Se você está aí com seu pai, ore especificamente por ele. Oh,
Em nome de Jesus, Senhor. Só me veio raridade. Abençoa, Pai, Raridade. as famílias dessa igreja, Pai. Abençoe a cada pai. Abençoe, Pai.